Paz do Senhor, irmãos. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, e diz assim a Sagrada Escritura: Portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Quero falar com o teu coração, hoje à noite, a respeito de aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar para quê? Como aperfeiçoar? E qual será a consequência do nosso esforço em aperfeiçoar? 4 perguntas que nós iremos respondê-las ao término da mensagem. Aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar para quê? Como aperfeiçoar? E qual será a consequência do nosso esforço em aperfeiçoar? O antigo duque de Windsor
que por um curto período de tempo foi o rei Eduardo VIII, morreu em Paris em 1972. Naquela noite fizeram um documentário sobre a sua vida, incluindo partes extraídas de filmes que mostravam o seu reinado, a respeito de sua educação, a respeito do seu breve reinado e da sua abdicação. E ele disse em sua entrevista, lembrando-se do passado, de como o seu pai, o rei Jorge V, era um rígido disciplinador, que levava o seu filho por uma conduta muito rígida. E o pai dele dizia uma expressão para ele que era a seguinte: todas as vezes que esse homem, o rei Eduardo VIII, fazia alguma coisa errada, alguma coisa que não era compatível com o reinado de seu pai, o seu pai o chamava carinhosamente e dizia para ele: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é. Por que isso, irmãos? Porque se o rei se lembrasse que ele era um príncipe real, destinado ao trono, se ele tivesse essa consciência 100% plenamente, em todos os momentos de sua vida, ele jamais se comportaria de forma inadequada. Se ele tivesse a consciência de que ele era o próximo rei a governar, a sua conduta, o seu comportamento seria de forma adequada para que ele ocupasse o lugar a ele reservado. E a pergunta para nós hoje é: quem somos nós? Precisamos nos lembrar, sempre e em todo o tempo, que somos destinados a estar com Deus eternamente. Mas para que isso se concretize na minha e na sua vida, há uma necessidade, e ela é inegociável e inflexível, de nós nos portarmos como tal. Se nós estamos indo para o reino de Deus, se nós verdadeiramente desejamos a eternidade ao lado dele, a nossa caminhada, o governo da nossa vida diariamente precisa estar de acordo, em concordância, em cumplicidade com a palavra de Deus, para que nós possamos chegar ao destino que para nós está traçado. Porém, nós não conseguimos chegar a esse destino sozinho. Não tem como nós caminharmos diariamente sobre a face da terra com as nossas limitações somente, com o nosso conhecimento somente. Nós precisamos aperfeiçoar uma parceria que também é inegociável com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dará condições em todos os momentos para que as nossas ações diárias sejam ações adequadas, em conformidade com a palavra de Deus, que nos colocará no caminho que estará ou que está nos levando para o reino de Deus. O Espírito Santo é o professor, o Espírito Santo é o instrutor, o Espírito Santo é a única voz que nós precisamos ouvir, para que nós estejamos em concordância com as nossas atitudes para o reinado, para o caminho, para a eternidade, para o lugar que a nós está destinado. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Paulo adverte a igreja de Tessalônica no seu primeiro livro, capítulo 5, versículo 19, dizendo: não apaguem o Espírito. Não tem como nós caminharmos, não tem como nós aperfeiçoarmos a nossa vida, o nosso crescimento, se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que nos dará capacidade para nos comportarmos como filhos de Deus, e é o único que nos fará adoradores em todo o tempo. O Espírito Santo é necessário, o Espírito Santo precisa ser cultivado. O Espírito Santo não habita em coração contaminado.
O Espírito Santo não habita em lares contaminados. O Espírito Santo não habita em mentes contaminadas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos limpe, para que o canal de comunicação com a única pessoa que tem a direção plena, correta, para nós chegarmos ao céu, seja uma comunicação plausível, seja uma comunicação entendível, seja uma comunicação clara, para que nós não erremos o caminho. Nós estamos indo para o céu, e a proposta do Evangelho é: as nossas ações inegociáveis, inquestionáveis, não podem estar em nenhum momento em desacordo com a palavra de Deus. Agora, precisamos definir, dentro do aperfeiçoamento aos santos, que é o título da nossa mensagem, o que é que nós vamos aperfeiçoar? Qual é a prioridade do nosso aperfeiçoamento? O Espírito Santo e a palavra nos sugere ardentemente que aquilo que nós desejamos aperfeiçoar seja eterno. No nosso coração, aquilo que nós precisamos aperfeiçoar diariamente, não é o inglês, não é a minha vida profissional, enfim. O que você precisa aperfeiçoar é aquilo que vai te levar para a eternidade, é aquilo que é eterno. E a proposta de Lucas 12:20 é: mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? A nossa alma tem que estar pronta, a nossa alma tem que estar aperfeiçoada, ela é eterna, ela vai passar, ela vai ter o seu destino, e o destino só são dois: ao lado de Deus, ou separado de Deus para todo sempre. A nossa alma precisa estar enclausurada, dentro de uma decisão que é inflexível e inegociável. E qual é? Vida e estilo de vida. Tem pessoas que têm a vida em Cristo, ou dizem que têm a vida em Cristo, mas o seu estilo de vida não condiz com a sua vida em Cristo. São expressões, vida e estilo. São expressões que pertencem uma à outra, não pode andar separadas, não pode separar-se uma da outra. Todos nós recebemos a Jesus Cristo. Todos nós temos a liberdade, a escolha de uma nova vida. Ela não nos é imposta, nós escolhemos a direção de ter uma nova vida ao lado de Cristo. Mas a pergunta é, o nosso estilo de vida, e quando eu digo estilo de vida, são todas as nossas palavras, emoções, sentimentos, desejos, sonhos, projetos, viagens, amizades, famílias, ministério e enfim. Será que o nosso estilo de vida está de acordo com a vida com V maiúsculo que é Cristo? O cenário que nós precisamos aperfeiçoar como santos é um cenário eterno, é um cenário que nos leva para o coração de Deus. Se a vida é nova, se nós temos uma vida nova, o estilo de vida também precisa ser novo. O nosso estilo de vida tem que ser compatível com a palavra de Deus. O nosso estilo de vida tem que ser compatível em todos os momentos com a palavra de Deus. O nosso estilo de vida em nenhum momento pode ser negociado. O que precisamos aperfeiçoar para que o nosso estilo de vida, como novas criaturas que somos, precisamos ser irrepreensíveis diante de Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: e assim, se alguém está, condição de, em Cristo, ele não diz que tem que ser futuro, e nem que foi, o verbo é presente, tem que ser, é inquestionável, é inadmissível. Quem se diz estar em Cristo e não ser nova criatura, não estar aperfeiçoando o seu relacionamento com Deus, porque as coisas antigas já se passaram,
eis que se fizeram coisas novas. Agora, dentro do cenário de eternidade, irmãos, o que é que nós precisamos aperfeiçoar? Quais são os motivos, as características, as condições, os itens que nós precisamos lutar diariamente para que haja uma perfeição? Aperfeiçoamento é o desejo de chegar à perfeição, de chegar onde Cristo está, de ser agradável aos seus olhos. O primeiro item que nós precisamos acreditar, lutar para que haja um aperfeiçoamento é o que Pedro diz no versículo 2 e 3. Os nossos desejos como novas criaturas. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso ser, uma nova criatura. O nosso ser, um novo ser em Cristo, é uma necessidade urgente. Pedro nos compara a bebês recém-nascidos. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós somos recém-nascidos. Começamos do zero, aprendemos tudo e vamos crescendo diariamente. Mas há uma confusão. Novo nascimento não é batismo. Novo nascimento não é frequentar a igreja. Ser nova criatura não é você orar simplesmente, ler a Bíblia simplesmente, não. Nova criatura exige mudança de conduta, vida e estilo de vida. Tem que haver mudança de conduta. O novo nascimento é uma mudança profunda, interior, radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana. E assim Ele nos concede um novo coração, uma nova vida, assim nos tornando uma nova criatura. Jesus disse algo para Nicodemos de uma forma muito expressiva, de uma forma muito indispensável: importa-vos nascer de novo. É importante que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Você precisa buscar esse aperfeiçoamento na sua vida. O problema é que nós não emergimos no novo nascimento com um entendimento de um caráter de cristão maduro. Nós às vezes nos tornamos novas criaturas ou achamos que estamos superficialmente, como crianças recém-nascidas ainda, por isso a necessidade de aperfeiçoamento. Crianças recém-nascidas são fracas, são imaturas, são vulneráveis e, acima de tudo, precisam crescer. Por isso que Pedro diz que nós não podemos ser como recém-nascidos. Temos que buscar o aperfeiçoamento de uma vida com Cristo, que realmente as nossas atitudes estejam condizentes com a vida de Cristo em nós. O Novo Testamento fala muito sobre que o discípulo de Cristo precisa crescer, se aperfeiçoar no conhecimento, na santidade, na fé e no amor. E como que nós crescemos? Pedro explica isso no versículo 2. Nós precisamos desfazer de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicências. Por quê? Porque isso são atitudes de crianças, são atitudes infantis, e nós precisamos crescer. Versículo 2 ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, irmãos, quando falamos de novos desejos como novas criaturas, nós precisamos aperfeiçoar as nossas infantilidades. Nós precisamos aperfeiçoar as nossas infantilidades. Assim como para uma criança, o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta,
alimentação diária, disciplinada. Essa é a principal condição para o crescimento espiritual. Nós precisamos aperfeiçoar, crescer na nossa condição de novas criaturas. No versículo 5, ele diz que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O segundo item que nós precisamos aperfeiçoar é a nossa adoração. A nossa adoração, me permita a redundância, precisa ser mais santificada. A nossa adoração precisa ser mais adorada. A nossa adoração precisa mais ter o alvo a Cristo. A nossa adoração não pode ser barganhada. Eu vou adorar porque eu vou receber, eu vou adorar porque Ele vai dar, eu vou adorar porque Ele vai curar. Não, eu vou adorar porque Ele é. Eu vou adorar porque Ele é. No Antigo Testamento, no versículos 5 e 9, ele fala sobre o sacerdócio santo e o sacerdócio real. As condições que os sacerdotes tinham, e só a eles eram impostas isso, de entrar no templo, e o sumo sacerdote de entrar no santíssimo lugar para oferecer sacrifício a Deus. Não existe mais isso, irmãos. Jesus, quando expirou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu de separação que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi rasgado. Todos nós temos acesso. Não espere o outro, não vá de carona, entregue o seu sacrifício, entregue a sua adoração. E o que é que Deus quer que nós aperfeiçoemos na nossa adoração? A nossa vida, por completo. Tem gente que serve a Deus em algumas áreas, e em outras áreas, fala: Deus, aqui o Senhor não mexe não, porque aqui eu entendo um pouco mais que o Senhor. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu estudo. Não. O sacrifício não era queimado parcialmente. Era, pastor Marcos? Não. O sacrifício no Antigo Testamento, que era como adoração a Deus, era queimado total, 100%. Plenamente, não ficava nenhum resquício. E por que é que nós queremos adorar a Deus só em partes? Só quando nos interessa? Só quando tudo vai bem? O véu está rasgado, a nossa adoração precisa ser aperfeiçoada, como santos que nós somos, adorar por aquilo que Ele é. Venha ao culto por Ele, leia a Bíblia por Ele, jejue por Ele, ore por Ele, testemunhe por Ele, porque o único que está vendo se verdadeiramente a sua adoração é para Ele, é somente Ele. O diabo não lê o seu pensamento, homens não leem o seu pensamento, só Deus sabe quem eu sou. Só Deus sabe quem você é. Só Deus sabe o tipo de culto que você está prestando a Ele hoje. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa adoração. Traduzindo os sacrifícios que eram oferecidos a Deus no Velho Testamento, trazendo para o nosso dia, para a nossa vivência diária, a nossa adoração como sacrifício precisa ser aperfeiçoada na condição de queimemos, deixemos Deus, que é o fogo consumidor, consumir da minha e da sua vida, tudo. Eu disse agora há pouco, que quando era oferecido o holocausto, não ficava resquício, toda a nossa vida de pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, 100%, plenamente, inegociável, precisa ser banido da nossa vida, para que nós, quando entrarmos no santíssimo lugar, sejamos vistos por Ele como alguém que aperfeiçoou, que entendeu, que cresceu, que renovou, que fez de novo, que está trazendo uma nova adoração a Deus. Não pode ficar nada. Todas as áreas têm que ser santificadas. Em todos os momentos precisa haver adoração a Deus.
aperfeiçoando os nossos desejos como novas criaturas, aperfeiçoando a nossa adoração. E Pedro fala no texto lido, também no versículo 9, que nós somos propriedade exclusiva de quem? De Deus. No livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz um pacto com o povo, um pacto que precisava ser obedecido, um pacto que precisava ser cumprido, para que o povo se tornasse uma propriedade exclusiva de Deus, uma propriedade rica e uma propriedade exclusivamente escolhida dentre todas as nações da terra. Dentre todos os seres humanos da terra, nós somos escolhidos por Ele. Só que para essa exclusividade permanecer, é necessário um aperfeiçoamento, no ponto de nós entendermos que quando somos exclusivos de alguém, quando estamos na exclusividade a serviço de alguém, toda a nossa conduta tem que estar de acordo com a sua vontade. E por que é que nós somos exclusivos? Simplesmente que por ser? A Bíblia diz no texto em que nós lemos, versículo 9, propriedade exclusiva de Deus, para quê? Só para ter o título? Eu sou povo de Deus, eu sou exclusivo só para ter o título? Não! A Bíblia diz que essa exclusividade precisa o quê? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o motivo da nossa exclusividade. Nós somos exclusivos para proclamar as maravilhas de Deus. Exclusivos, nós somos escolhidos com exclusividade para falar das maravilhas, para testemunhar das maravilhas, para viver agora na luz, que fomos tirados das trevas, e tem gente que ainda quer voltar com atitudes que os conduzem para as trevas. Não! Os exclusivos de Deus, o povo de exclusividade do Senhor, precisa aperfeiçoar a sua exclusividade, no ponto de que nós precisamos fazer somente as proclamações das virtudes da sua maravilhosa luz. O que é que Deus tem feito, o que é que Deus tem operado, o que Deus é, o que Ele pode e o que Ele é capaz de realizar nas nossas vidas. Aperfeiçoar a sua exclusividade. Não se permita ser dividido. Uma hora eu sou de Deus, uma hora eu não sou, 50% que de Deus e 50% que do mundo, e enfim. Não, exclusividade é 100%, exclusividade é plenamente, exclusividade é imparidade. Você é dele, viva para ele, reine por ele, testemunhe dele, e não permita que nada venha roubar a sua exclusividade a Deus. Aperfeiçoe a sua exclusividade. 1 Pedro 2,10 diz: não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia! Somos chamados, que exclusividade poderosa, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Quarta, nós precisamos primeiro aperfeiçoar nossos desejos como novas criaturas. Segundo, aperfeiçoar nossa adoração, aperfeiçoar nossa exclusividade a Deus. E a quarta, aperfeiçoar a nossa servidão no reino de Deus, como servos de Deus. No capítulo que nós lemos,
no versículo 12 ao 17, ele diz o seguinte: olha o que é servir o reino de Deus. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencie a ignorância dos insensatos, oh aleluia, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Uma servidão consciente, irmãos. Precisa haver uma conscientização de que nós não somos servos de alguém comum. Nós não somos servos de um ser humano falível. Nós não somos servos de alguém que deseja o nosso mal, por mais que erremos, que pequemos. Nós somos servos do Criador e o sustentador de todas as coisas, inclusive da sua vida. Precisamos aperfeiçoar a nossa servidão a Ele, ser mais servos, ser mais fiéis, não importa o que aconteça, se o dinheiro que me faltar, como foi o louvor hoje à noite, não importa, é difícil isso. Eu falei até em casa ontem, nós colocamos aquele louvor em casa, te louvarei, não importa a circunstância. Eu não canto essa expressão. Até minha filha falou, pai, o senhor está quieto que o senhor não canta, né? Eu falei, não canto. Te louvarei em qualquer circunstância. Está certo que é um desejo, está certo que é uma proposta, está certo que é um alvo a ser atingido, mas é difícil, porque nós murmuramos pelas pequenas coisas. Ai que calor, não aguento mais. Ai que chuva, a roupa não seca. Quanto mais perder um filho. Te louvarei em qualquer circunstância. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Servos de Deus, aperfeiçoar a nossa servidão. Eu sou servo de Deus, vou fazer o melhor, não importa se o irmão que não fez, eu vou fazer. Chega aqui na igreja, procure algo, acerte os bancos, não sei, irmãos, sirva a Deus, não sirva o homem, faça a sua parte como servos de Deus. Pedro está nos incentivando a viver de tal forma entre os pagãos, que eles possam ver as nossas boas obras, coisa linda. Procuram algo para nos apontar, mas não encontram. Por quê? Porque você está servindo com fidelidade a Deus. Oh, aleluia! É a Ele que nós estamos servindo. Submeta-se às autoridades seculares. As autoridades só são ruins, entre aspas, para quê? Para quem infringe. É ou não é? Não infringiu, não recebe multa. Infringiu, recebe a multa, tem consequência. Respeitam as autoridades seculares. Faz calar a voz dos ignorantes, não com palavras, não com discussões. O servo não discute. O servo tem atitudes de quem serve. E a Bíblia diz que eles serão calados. O servo não faz mau uso da sua liberdade, diz o texto, mas vive como servos de Deus, mostrando respeito para todos, para os irmãos da fé, para Deus, para as autoridades, enfim, porque somos estrangeiros e exilados nessa terra, e nós estamos voltando para o nosso lar. E para voltar para o lar é necessário aperfeiçoamento dos santos. Quando somos servos de Deus, irmãos, algumas coisas que tentam nos tirar a paz passam de uma forma despercebida. Quando nós estamos ligados na nossa cidadania celestial, profundamente,
ligados com o Espírito Santo, buscando o aperfeiçoamento. O dinheiro e os bens não nos incomodam. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de peregrinação. Nu viemos, nu voltaremos. Quando nós somos servos de Deus, nós não damos tanta importância, apesar de existirem dores, nas tragédias e sofrimentos, porque nós enxergamos isso como servos de Deus, e a Bíblia nos orienta que terá uma glória melhor, mas nós passamos por esses momentos em uma perspectiva de eternidade. Quando somos servos de Deus, nós passamos de largo, apesar delas existirem e serem perigosas, mas o servo de Deus, que está aperfeiçoado em uma servidão plena, ele não cai. Ele é tentado, mas ele não cai. O pecado aparece, mas se ele está aperfeiçoando a sua servidão a Deus, e o exemplo que nós falamos do rei Eduardo lá no começo, se você sabe o que você é e o que você está destinado a você, haja como tal. Se você agir como servo, você vai negar tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. Assim, devemos nos abster de tudo que possa se tornar um obstáculo a esse progresso. E devemos viver vidas santas, em preparação para a santa presença de Deus no céu. Ser servos. E eu encerro com a última proposta para que nós aperfeiçoemos a nossa vida como santos. A primeira, o desejo de ser novas criaturas, nossa adoração, nossa exclusividade a Deus, nossa vida como servos. E a última, nós precisamos aperfeiçoar urgentemente a nossa morte. Não a morte no sentido físico, mas a morte como santos, a morte como aperfeiçoadores de uma vida que agrada a Deus. O cristianismo oferece vida. O cristianismo oferece vida eterna, vida e abundância. Porém, é muito claro o Evangelho, que esta vida só virá se nós morrermos. Não podemos viver para Cristo, se não decidirmos morrer para o pecado. A morte, que é a proposta que você precisa se aperfeiçoar urgente hoje à noite, é a mortificação plena, inegociável do pecado. O pecado não pode existir. Quem tem uma vida nova em Cristo, o estilo de vida, não pode haver pecado. Nós precisamos urgentemente, instantaneamente aperfeiçoar e pedir para que essa morte do pecado seja acelerada na nossa vida, na nossa conduta. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Que haja morte hoje à noite, na minha e na sua vida. A morte do pecado. A morte de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Aperfeiçoe, acelere essa atitude na sua vida hoje à noite. Lucas 9, 24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, traduzindo o versículo, quem estiver determinado a se apegar a si próprio, a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se, a se entregar à obra de Cristo e ao Evangelho, viverá para sempre. Aleluia. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Este versículo define
de forma evidente o contraste entre a vida e a morte. Ele afirma que existe um tipo de vida que na verdade conduz à morte, é o tipo de vida de pecado. Ele diz que existe um tipo de vida que na verdade conduz à morte, porém, que existe um tipo de morte que é para o pecado, que na verdade nos levará para uma vida eterna com Deus. Assim, irmãos, se queremos viver uma vida de verdadeira realização, devemos sentenciar, rejeitar radicalmente todo o mal, a morte. Enfim, a morte para o pecado é extremamente necessária para que a vida apareça. A morte para o pecado é extremamente necessária para que a vida apareça. Quero finalizar respondendo às 4 perguntas que nós fizemos no início da mensagem. Nós precisamos buscar o aperfeiçoamento de uma vida de santidade, aperfeiçoar os nossos desejos como novas criaturas, aperfeiçoar a nossa adoração, ela precisa ser exclusiva a Deus, aperfeiçoar a nossa exclusividade a Deus, não nos permitindo ser um tipo de porcentagem, por mínima que seja, do mundo ou de outra parte qualquer. Precisamos ser 100% de Deus. Precisamos aperfeiçoar a nossa vida de servidão, de servos do reino de Deus. E por último, aperfeiçoar a nossa morte para o pecado. Aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar a nossa vida, os nossos desejos, sentimentos, emoções, temperamentos, caráter, espírito, alma e corpo. O nosso aperfeiçoamento precisa ser pleno, precisa ser em todo o tempo, precisa ser em todo lugar, precisa ser na frente de quem for. A expressão que me for usada, a expressão que me for dita, eu sempre estarei aperfeiçoado para defender a bandeira do Evangelho. Aperfeiçoar para quê? Para chegarmos ao nosso destino final, ao lado do perfeito. Como aperfeiçoar? Nos permitindo morrer, para que o Espírito Santo viva em nós. Qual será a consequência do nosso esforço em aperfeiçoar? Vida eterna com Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Vida eterna com Deus. Precisamos aperfeiçoar as nossas condutas como novas criaturas, a nossa forma de adorar a Deus. Eu sempre me lembro, quando eu falo em adoração, aquela mensagem nunca mais saiu do meu coração, numa quarta-feira, quando o João Camargo nos trouxe uma palavra poderosa, dizendo que o céu está na expectativa sempre de uma nova forma de adoração. Crie a sua adoração, pule, dance, celebre. Você está indo para a eternidade, você está indo para Jerusalém celestial. Não se dê o luxo de ficar limitado. Cresça espiritualmente, aperfeiçoe a sua vida, aperfeiçoe o seu relacionamento com Deus. Seja uma nova criatura, seja um adorador por excelência, seja exclusivo de Deus, seja um servo fiel e morra para o pecado, porque o pecado faz separação. O pecado não te fará entrar na eternidade com Deus.